Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Eu já comecei o capítulo 19, fui até o versículo 10. E hoje estarei prosseguindo aí, a partir do versículo 11, que eu vou falar a respeito da parábola das minas. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos expondo este evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 18. Eu vou deixar no card acima esta playlist para que você possa ver os demais vídeos. Vamos lá. Está aí. Parábola das minas. Diz o seguinte: ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Interessante. Ouvindo ele estas coisas. Nós não sabemos se este texto aqui ele está ligado diretamente ao texto da conversão de Zaqueu, mas tudo indica que sim. Porque no versículo 9 deste capítulo, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E por que Jesus falou isso aqui? Por quê? Porque lá atrás, tanto os fariseus, no versículo 7, aqueles que estavam ali observando, murmuravam contra Jesus. Então, no versículo 7 diz assim: todos que os ouviram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores. E depois, Zaqueu, ele, após receber Jesus em sua casa, ele se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, um grupo de pessoas disseram que murmuraram contra Jesus, dizendo que ele se hospedara com pecadores. E Zaqueu, ele faz uma declaração de arrependimento, que se alguma coisa ele tinha defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Então parece que baseado nisso tudo, começa esse texto aqui da parábola das minas. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Porque o reino de Deus, ele começou logo após a morte de Jesus. Jesus já está reinando. Jesus tem um reino espiritual. Hoje nós convivemos com 2 reinos aqui nessa terra: o reino de Cristo e o reino do mal, o reino das trevas. E pode ver que, olha, ouvindo essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Eu já falei em outros vídeos o que é uma parábola. Parábola grega é parabolê, é o ato de colocar algo lado a lado. É uma comparação, colocar algo lado a lado e
e fazer uma comparação, é uma semelhança, similitude. E ele propõe essa parábola porque ele está perto de Jerusalém e também o reino de Deus logo havia se de manifestar. E ele diz o seguinte: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino. Olha só que interessante isso aí. A fim de tomar posse de um reino e voltar. Olha só que interessante isso. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Minas aqui, a palavra mina, a palavra grega é mina, e ela equivalia a 300 ciclos. 300 ciclos. Isso talvez aí desse aí o que equivalia aproximadamente a uma libra, 300 shekels. No Novo Testamento, o monetário equivalia a 100 dracmas ou 100 denários. Um talento equivalia a 100 libras. Uma libra equivalente a 300 gramas. Então, valendo aí 100 dracmas ou 100 denários. Então, era bastante dinheiro. Confiou-lhe as 10 minas. Então, 10 minas. Cada mina, 300 ciclos, que equivalia no Novo Testamento a 100 denários. Então, se nós pegarmos aí 10 vezes 100, vai dar 1000 denários, que é equivalente a 1000 dias de trabalho. E ele disse que era para negociar. Negociar aqui é pragmateumai, palavra grega, é um verbo. Estar ocupado com algo, exercer um negócio. Exercer negócio de banqueiro ou comerciante. É o significado da palavra negociar. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. O que é concidadãos? A palavra grega concidadãos aí é um substantivo masculino, na língua grega polites. É aqui, politai, mas a raiz é polites. O polites significa o seguinte: habitantes de qualquer cidade ou país, ou seja, são pessoas que habitam no mesmo país. Então, o que são concidadãos? São pessoas que habitam em um mesmo país ou cidade. Então, mas os seus concidadãos, quem seja? As pessoas que habitavam no mesmo país daquele homem que foi para um lugar para conquistar e que entregou 10 minas para alguém. Ele morava no lugar e tinha pessoas que estavam ali com ele, eram concidadãos. Olha, mas os seus concidadãos o odiavam. E odiar aí, miseu, é detestar. E enviaram após ele uma embaixada, presbeia. A presbeia aí é um embaixador. Enviaram um embaixador dizendo: não queremos, atrás dele um embaixador, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Basileu é o verbo. Tem a palavra basileia, que é reino. Basileu é o ser rei, exercer o poder de rei.
Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então, após ele conquistar, tomar posse aí, lambando, pegar, conseguir o reino, reinei agora é um substantivo feminino, é basileia, poder real, mandou chamar o servo doulos, a quem ele dera o quê? O dinheiro, o argurion, moeda, prata. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina, ou seja, a mina, 300 ciclos, rendeu 10, deca, palavra grega aí, deca. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Respondeu o Senhor: muito bom. Ele louvou a atitude daquele servo. Muito bom. Servo é doulos novamente, bom é agatos, ou seja, uma pessoa honesta, honrada. Muito bom, servo honesto, porque foste fiel aí, fiel é pistos, verdadeiro no pouco, terás autoridade, autoridade aí, exousia, sobre 10, deca, de novo, cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5, ou seja, dobro. E a este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Ou seja, ele não fez nada. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina. Ou seja, do jeito que o Senhor me deu, está aqui, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. A palavra grega aí, medo aqui é phobel. Grego é phobel, é a palavra phobos, que é medo, medroso. E que é homem rigoroso. A palavra grega para rigoroso é austeros. Austeros aí é áspero, rígido. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Olha só, tirar aí é airo, levantar, erguer, apropriar-se. O que não puseste, te teme, palavra grega, e ceifas, terizo, ceifar, colher, o que não semeaste, espelho. E aí, o Senhor, aquele, Senhor da parábola de Jesus, disse assim: Senhor, respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros? Olha só, esse servo aqui foi taxado como poneros, de má índole, de má natureza. Ou seja, você está se condenando. Crino aqui é condenação, verbo. Ele sabia muito bem qual era a característica do Senhor. E mesmo assim, ele não atentou para os detalhes. E, olha só o 24. E disse-lhe aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos digo, ou eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Interessante isso aqui, essa parábola de Jesus.
Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Interessante. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele não explica esta palavra. E veja bem que, claro, não é um assunto para o vídeo de hoje, mas é um assunto para o próximo vídeo. É que logo aí no 28, e dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Então Jesus estava aqui indo para Jerusalém. E é a entrada de Jesus em Jerusalém. E o que caracteriza a entrada de Jesus em Jerusalém? Ele vai cumprir justamente uma profecia que está lá no Antigo Testamento. Eis que vem o teu rei, montado num jumento, cria de uma jumentinha. Ele não entrou num cavalo, ele entra numa jumenta, para mostrar que ele era pobre. Mas era para se cumprir uma profecia que estava registrada, ou melhor, que está registrada, mas naquele momento ali, está registrada lá no Antigo Testamento. Então, esta parábola aqui, com certeza Jesus está dizendo ela para os judeus daquela época. Lá, naquele período, quando Jesus veio, ele veio para o que era seus. Mas os seus não receberam. Os judeus não receberam Jesus. Jesus veio inicialmente, ele fala: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala isso. Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cães. Cães aqui não era cachorro, era um nome usado para designar os gentios que não eram israelitas. Então, parece que nisso aqui Jesus está querendo dizer: olha, eu vim para o povo de Israel, eu vim para o povo judeu, mas eles não quiseram que eu reinasse sobre eles. Eu vim conquistar um reino, mas eles não quiseram que eu reinasse sobre eles. Então, o que está dizendo? Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, o que deixa bem claro aqui que Jesus, ele veio conquistar um reino. E aqueles que não fizerem parte desse reino, com certeza um dia serão condenados. Não tem o meio termo. Ou faz parte do reino de Jesus, ou faz parte do reino das trevas. Não existe meio termo. Com certeza é isso que Jesus está querendo dizer com a parábola destas minas. Não tem outra explicação para tudo isso aqui. Qualquer outra tentativa de explicação, nós podemos cometer um erro muito grande, pois o próprio Jesus, ele encerra a parábola somente dizendo isto aqui. Porque toda a história de uma parábola é para ilustrar algo, mas os detalhes, não é para pegar todos os detalhes da parábola e tentar encaixar alguma coisa nesses detalhes da parábola, como por exemplo o samaritano, o bom samaritano. Qual que era o intuito de Jesus na parábola do bom samaritano? O intuito ali não era outro senão mostrar para aquele homem quem era o próximo dele. Ele criou todo um cenário de um homem que saía de Jerusalém
descia, e aí foi pego pelos ladrões que o espancaram, e passou um levita, passou um sacerdote, e depois veio um samaritano e socorreu aquele homem. Ele pergunta: quem desses homens você acha que foi o próximo desse camarada que estava caído à beira do caminho como morto? O próprio rapaz que estava conversando com Jesus disse: é aquele que socorreu. Ou seja, a parábola é para clarear a mente, para ilustrar na mente das pessoas o que Jesus queria dizer. Então pode ver que Jesus está dizendo: olha, eu vim conquistar um reino. Então o teor da parábola aqui é um reino a ser conquistado. E ele, antes de partir para conquistar o reino, ele dá as minas para que essas pessoas pudessem granjear, fazer alguma coisa com ela. Não fizeram nada. Alguns não. Alguns fizeram, outros não fizeram nada. E quando Jesus encerra aqui a parábola, ele diz: conto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, o fechamento da parábola aqui é que Jesus veio conquistar o reino. Alguém não quis que ele reinasse sobre essas pessoas. E esses que não quiseram isto, a sentença é uma só: serão tirados do seu reino. Não entrarão no seu reino, serão lançados fora da sua presença. Com certeza é isso aqui que a parábola de Jesus está querendo dizer. Não tem outra explicação. Pois bem, deixa eu voltar aqui para a câmera principal. E no próximo vídeo aí eu estarei falando sobre, deixa eu ver aqui, a entrada de Jesus em Jerusalém. É o próximo vídeo, o assunto do próximo vídeo está lá no versículo 28. Entrada de Jesus em Jerusalém. Então não perca o próximo vídeo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.